Pessoal, tudo bem? Agora a gente vai responder as perguntas. Obrigado pela paciência de vocês. Os vídeos vão estar disponibilizados, tá? No canal do YouTube do Band. E vamos começar. A primeira pergunta, eu vou passar para o Mauro, nosso diretor-presidente, é sobre os vestibulinhos, o exame de seleção para o ensino médio, né? O que a gente espera de um aluno que vai fazer essa prova? Como que é feita essa avaliação? Mauro, como que é feita essa avaliação para o primeiro ano do ensino médio? O principal objetivo dele é verificar como os alunos novos estão vindo, porque com essas informações nós podemos adequar e já encaminhar para reforço alunos que apresentem essa ou aquela falha. O que é diferente de alguns vestibulinhos de escolas concorrentes nossas, de excelentes escolas? É que o Bandeirantes é um colégio no ensino médio muito grande. Então nós temos 12 turmas de primeiro ano. E temos 9 turmas que estão vindo dos nossos 9º anos. Então você tem bastante vagas, né? Existem alunos que serão, não irão passar? Sim. Mas são alunos que apresentam falhas muito grandes e não iriam conseguir acompanhar o colégio, o Bandeirantes no ensino médio. Então, realmente, a avaliação é feita, você tem uma prova de redação que é muito importante, a prova de inglês, então é bem diversificada. O aluno pode não ir tão bem em matemática, mas vai muito bem em redação, em português, se sai muito bem em inglês e consegue passar, até porque não é um vestibulinho para eliminar os alunos, é um vestibulinho para pegar os alunos de altíssimo desempenho. Não é esse o objetivo. Obrigado, Mauro. Antes da gente continuar, quando a gente faz esse evento aqui ao vivo, a gente sempre brinca quem estudou no Band, né? A gente tem uma comunidade de ex-alunos muito grande, de Eu Fiz Band. Então vou falar, quem hoje que estiver ouvindo a gente fez Bandeirantes e mandar no WhatsApp que fez Band, pode vir pegar a sua camiseta do Eu Fiz Band, que a gente vai separar durante a semana para vocês aí. Agora eu vou perguntar para o Olavo, a parte internacional. Olavo, eles querem saber muito sobre os programas de intercâmbio, né? Como que a gente atua nessa parte de programas de intercâmbio e também como que é feito o suporte para quem quer estudar fora, quem quer fazer faculdade fora nos Estados Unidos ou na Europa ou em algum outro país. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês, participar dessa conversa. Acho que, em primeiro lugar, precisa entender um pouco a ideia de intercâmbio. Aluno, às vezes, ele faz uma consulta sobre um programa curto de verão, um mês, eles chamam de intercâmbio, ou se é um programa de 6 meses, um programa de high school dentro do ensino médio, é uma outra questão de intercâmbio. Essas questões de intercâmbio que envolvem esses 6 meses precisam ser tratadas com o professor Onofre Rosa. Isso impacta matrícula, rendimento acadêmico, isso tudo é analisado com a família e com o professor Onofre. Os programas de verão, nós temos uma relação até grande de possibilidades para os alunos que nos consultam e temos, às vezes, o aluno que já traz a sua própria decisão, a escola que escolheu, e nós entramos com o nosso suporte na questão de documentação, que normalmente implica numa transcrição de nota, numa carta de recomendação e assim por diante. Em relação à admissão e o processo de aplicação para as universidades, nosso departamento está, obviamente, à disposição de todos. O aluno precisa fazer um agendamento para começar a explorar essas possibilidades. Nós temos há anos alunos aplicando para undergrad, para faculdade, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países também, mas temos notado um crescimento significativo de interesse por universidades da Europa. Elas acabaram também se abrindo mais internacionalmente, criando alguns programas em inglês, alguns ainda são na língua local, que pode dificultar aí a questão de admissão, e quando é em uma outra língua, mesmo sendo inglês, há necessidade da prova de proficiência de língua. Mas hoje temos muitos alunos com interesses diversos, em países como Holanda, Portugal, França, Itália, Inglaterra sempre, e além dos Estados Unidos e Canadá. A Europa, a gente precisa conversar com cada estudante direitinho, no sentido de ver a necessidade que ele tem, porque
os processos nem sempre são parecidos ou padronizados, como é nos Estados Unidos, em calendário, em exigências acadêmicas e assim por diante. Em relação ao número de aceitações, nós temos um percentual que varia de 10, 12, 15%, depende do ano, mas os alunos que se candidatam, que se aplicam, são bem sucedidos e são aceitos nas universidades do exterior. Obrigado, Olavo. Só lembrar, algumas perguntas também vieram da parte internacional, né? Como que é a performance do Band em relação a universidades estrangeiras. A gente já colocou no WhatsApp para vocês o link do nosso caderninho de aprovados, e aí tem a relação das aprovações, é legal vocês darem uma olhada. Antes de passar para a Maíra, tem uma pergunta aqui que eu já respondo para tirar a ansiedade. Quantas turmas novas de nono ano o ano que vem a gente vai ter? São duas, tá? 2 turmas novas de nono. Maíra, vou te fazer agora a pergunta, fazer um popurrí aqui, a gente juntou aqui as perguntas em 3 temas. Para o ano que vem, as aulas já vão ser 100% presenciais, o uso de... os pais perguntaram laptop, mas se é obrigatório no ensino médio, e contar um pouco das eletivas, se elas vão ser semestrais ou trimestrais por conta da mudança. Bom dia a todos, que bom ter vocês aqui ainda aqui à distância, né? Mas muito bom poder conversar com vocês. Eu vou responder ao contrário, na ordem contrária que ele me perguntou, porque eu acho que a primeira pergunta é a mais importante aí, né? E mais difícil de responder. A questão das eletivas é que a gente está fazendo essa mudança para o trimestral para o ano que vem. Então, a gente já tinha um programa de eletivas sendo semestrais, porque a gente queria que os alunos fizessem várias escolhas ao longo do tempo que eles estão aqui, né, segundo e terceiro ano, e a gente quis manter esse número de escolhas. Então a gente acabou dividindo, algumas eletivas vão durar um trimestre só, e outras eletivas vão durar 2 trimestres. Isso varia de um ano para o outro, né, do segundo para o terceiro ano. Então, no segundo ano, o primeiro bloco de eletivas, né, o aluno vai fazer uma eletiva que dura o primeiro trimestre, e vai fazer uma outra eletiva que dura segundo e terceiro. No terceiro ano isso inverte. Então, o primeiro bloco de eletivas, aí ele faz 2, né, nesse período, durante o primeiro e segundo trimestre, e aí ele faz outras 2 no terceiro trimestre, e essas eletivas do terceiro trimestre, do terceiro ano, já são mais voltadas para aprofundamentos, para preparação para processos seletivos, tanto que elas estão dentro dos temas aí das grandes áreas, né, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. Então, essa é a sequência, né, não dá para falar trimestral, é um trimestre, são 2 trimestres, a gente troca ao longo do segundo e terceiro ano por conta das características do aluno em cada um desses períodos. Quanto ao uso do laptop, ele não é obrigatório um laptop, né? O que acontece é que no fundamental a gente tem o iPad, né, como obrigatório, o aluno pode continuar usando no médio, né, se for o caso do nosso aluno. Muitos alunos acabam optando, pode ser para o computador, pode ser para um outro, enfim, tablet, pode ser muitas vezes pelo celular. O importante é que a gente olha para isso como que estratégia pedagógica que a gente vai usar, né, da melhor maneira possível, porque não dá para simplesmente dizer não vai se usar nada dessas coisas. Né? A gente tem que tirar o melhor proveito disso aqui, com eles, né? Enfim, e mostrar como é que a gente consegue fazer esse uso da melhor maneira possível. Quanto às aulas em 2022, serão 100% presenciais, né? Não vale nem mais falar que a pergunta é de $1 milhão, né? Acho que está valendo uns 10 milhões. A gente está muito animado que sim, né? Nós estamos apostando nisso, a vacinação ampliando, né? A gente tem alunos ainda só a partir dos 11 anos, né? E com 12 já tomaram aí a primeira dose, as curvas estão caindo, a gente está muito animado que sim, ano que vem a gente volte sem nenhuma restrição, né? A gente ainda está enfrentando restrição de 1 metro de distância, né? Que, enfim, impacta não só na sala de aula, mas nos intervalos, na alimentação. Então a gente está confiante que ano que vem isso vai ser bem melhor e que a gente vai conseguir introduzir, o que eu comentei um pouco com vocês no vídeo, né? De estratégias diferenciadas que foram aprendidas na pandemia, ou que foram confirmadas na pandemia, né? Que funciona ou que não funciona, enfim. E a gente está muito animado e planejando e montando tudo para que ano que vem, de fato, seja 100% presencial. Opa, obrigado, Maíra. Agora eu tenho uma pergunta aqui de esporte, eu vou passar para o Guilherme. O Guilherme ele é nosso gerente de desenvolvimento humano e operações, mas o Guilherme ele já foi professor de educação física aqui do Band, então ele tem todo o gabarito para responder essas perguntas. Gui, queria que você contasse um pouco sobre a parte esportiva do Band
E principalmente um pouco da parte de basquete, que o Bandeirantes ele é uma escola NBA School, né? Então conta um pouco disso que os pais são curiosos. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. O Bandeirantes, ele ao longo dos anos se tornou uma potência no esporte. Como o Mauro comentou no vídeo inicial, nós fomos 3 vezes para a final do NBA Basketball, da Junior NBA, né? E fomos campeões em 2. Mas também somos potência no futebol, no handball. Recentemente, nossas equipes de futebol disputaram um torneio internacional em Portugal e se sagraram campeãs. O handball tem algumas participações, alguns alunos chegaram a fazer camps fora do país, tem uma grande procura. Temos o xadrez também, que é muito importante. Mas falando um pouco da educação física, a gente pode dividir em 3 eixos. Educação física, a parte curricular, iniciação esportiva, são aulas temáticas para cada modalidade, ou de handball, de futsal, de basquetebol ou de voleibol, que o aluno não tem obrigatoriedade de comparecer, assim como as atividades complementares, mas a gente espera que ele compareça nessas aulas e aproveite essa oportunidade de estar se desenvolvendo naquela modalidade. Não é voltado para a competição, e sim para o desenvolvimento do aluno. E as nossas equipes esportivas. Aí sim, temos uma peneira no começo do ano, são selecionados alguns alunos que vão permanecer durante o ano inteiro com treinamentos esportivos e jogos e torneios disputados em diversas escolas e no Bandeirantes também. Tudo isso já está incluso na mensalidade, acho que é importante ressaltar, inclusive as inscrições nos torneios, o aluno e o pai não tem que se inscrever para nenhum torneio, não tem condução que o pai tenha que pagar, tudo isso é fornecido pela escola, e é isso. Com relação ao basquete, o basquete virou uma potência. O Bandeirantes é uma das escolas chanceladas pela NBA, então utiliza a metodologia da NBA. Ela também, os professores têm oportunidade de participar de várias formações junto a profissionais da NBA, e nós temos 3 professores em destaque junto com a NBA. O Paulo é uma referência no basquetebol escolar, a Carol ultimamente participou de um camp da NBA e se destacou, e foi convidada para diversos projetos junto com a NBA, a nossa técnica de basquetebol feminino, e o Júnior. O Júnior, além de ser o nosso técnico de basquetebol masculino, nas categorias mais baixas, feminino nas categorias das meninas mais velhas, o Júnior é professor de educação física e ele é técnico do São Paulo DC, modalidade 3x3, é a principal equipe do Brasil na modalidade 3x3, hoje em dia modalidade olímpica, e o Júnior teve recentemente na Sérvia, disputando torneios com essa equipe, e visitou a academia mais importante no desenvolvimento de basquete 3x3 do mundo. Isso está dentro de um programa de desenvolvimento de profissionais, em que todos os nossos profissionais aqui dentro têm que estudar. Só para falar mais uma coisa da educação física que eu acho importante, nós temos professoras com mestrado na área de educação física, e agora a Daniela está iniciando seu doutorado também. Obrigado, Gui, e eu vou pegar um ponto que você colocou. No Bandeirantes, as atividades complementares, elas também não têm custo extra. Isso é importante para o pai saber. Está tudo no ticket, tá? Na anuidade. Então, isso é muito importante saber, porque a gente tem muitas atividades complementares. No site vocês conseguem ver, e isso tudo já está incluído. Eu vou passar para a Estela agora. Eu só vou responder uma pergunta que fizeram aqui para mim. Se no começo do ano que vem os alunos novos vão ser apresentados a essas frentes. Todo começo de ano, os orientadores educacionais passam nas salas deles e tem uma conversa com eles, tá? Então, eles são acolhidos e eles vão ter todas as informações. Estela, vou te perguntar uma pergunta aqui, assim, o Bandeirantes é uma escola grande, com muitos alunos. Como que a gente mantém a excelência e o foco no aluno com a quantidade de alunos que a gente tem, Como que a gente dá esse olhar individualizado para o aluno que a gente dá? Como a gente consegue? Bom, aqui no Bandeirantes, os professores, eles têm um olhar para o desenvolvimento integral do aluno. Então, para o desenvolvimento de competências e habilidades, é muito importante que o professor esteja atento realmente a cada aluno que ele tem no grupo. A tecnologia nos ajuda muito nesse processo, porque por meio do aplicativo do professor, a gente consegue perceber, por exemplo,
se um aluno está faltando, se um aluno não entregou determinado tipo de trabalho ou avaliação que seria importante de ser entregue. Então, por meio da tecnologia, a gente consegue ter uma série de informações sobre cada aluno e fazer um acompanhamento. Algumas disciplinas entram com um professor em sala de aula e mais um auxiliar de ensino, por exemplo. Disciplina como convivência, são 2 professores em sala de aula trabalhando com um grupo de alunos. No próprio STEAM, vários professores para um grupo de alunos. Então, existe aqui no Bandeirantes uma organização de tal maneira que os professores conhecem sim os alunos. Apesar de ser uma escola grande, o aluno é tratado como um indivíduo. Acho importante também ressaltar que a equipe de orientação educacional é uma equipe que está muito presente no grupo de professores. E aí consegue, dialogando com os professores, também atender casos individuais. Para o 6º ano, a equipe de professores de 6º ano é uma equipe bastante experiente, né, nesses alunos novos. Então a gente desenvolve uma série de estratégias em várias disciplinas para a integração dos alunos, para que eles também entendam um pouco de o que é o Bandeirantes e o que é principalmente o Fund 2. A mesma coisa acontece com as turmas novas de 7º anos, 8º anos, 9º anos. E para os primeiros anos também existe uma equipe de professores já bastante experiente nessa faixa etária, nessa entrada de alunos, para ajudar nesse acolhimento. Então, resumindo um pouco a minha fala, apesar de ser uma escola grande, um grande número de alunos, o aluno aqui é tratado como um indivíduo. Obrigado, Estela. Eu vou passar agora a pergunta para a Rose. Rose, eu juntei aqui as perguntas, mas no fundo o que os pais querem saber, né? Como vai funcionar essa separação, essa divisão por níveis, no inglês e no espanhol? E no caso do espanhol, se a criança vem de uma escola que não tem espanhol, com o espanhol mais fraco, como que é o nosso reforço de línguas? Qual que é o apoio que a gente dá para esse aluno? Bom dia a todos e a todas. É um prazer aqui conversar com vocês sobre os nossos cursos, né, de línguas. Eu vou me centrar inicialmente aqui na questão do reforço do espanhol em particular e depois vou falar da questão mais genérica sobre a nossa alteração aí na formação das turmas, né, para os cursos de inglês e de espanhol. No caso do curso de espanhol, não importa, assim, de fato, o nível em que o aluno vem para o Bandeirantes. Nós temos sim reforço, mas de 6º ao 9º ano, que é o nosso curso obrigatório, nós temos sempre o nível inicial para os alunos novos, não é? Então, o aluno que nunca estudou espanhol, ele sempre começará do nível básico, do nível A1, como nós chamamos aí de acordo com a nossa divisão, né, de cursos. Então, claro, com a mudança aí para os níveis da qual eu já vou falar, isso vai ficar ainda mais evidente em todas as séries. Mas hoje, vamos imaginar que um aluno esteja vindo para o 9º ano, ele terá um curso inicial, se ele é um aluno novo. Então, a questão, claro, do reforço, se ele teve um curso mais fraco e tudo isso, ela fica diluída porque nós sempre atenderemos os alunos de acordo com o conhecimento que eles têm. Inclusive, as provas dos alunos novos que nunca estudaram espanhol, elas são diferentes nos primeiros no ano que vem dos trimestres, nos primeiros trimestres, elas são diferentes das provas dos alunos antigos. Mas sim, nós temos programa de reforço tanto para inglês quanto para espanhol, para aqueles alunos que apresentarem maior dificuldade, fazemos diagnóstico aí já no começo do ano. Então, de fato, esse não é um motivo de preocupação e principalmente no caso do espanhol, se o aluno nunca estudou, ele fará um curso inicial. Quanto à questão da divisão aí do curso, não é, pelos níveis, que nós vamos começar por ondas, como a Maíra explicou, inclusive, aí na questão das nossas alterações para o próximo ano, esse é um desejo muito antigo que nós temos, o Departamento de Espanhol e o Departamento de Inglês. Todos sabemos que o ideal é que o aluno ele esteja realmente estudando o idioma dentro do nível de conhecimento que ele tem. Então, vamos imaginar que a gente recebe, né, todos os anos alunos em níveis muito diferentes e como nós fazemos por série, esse aluno acaba tendo o mesmo nível. Então, a nossa ideia realmente é atender com a mesma excelência, com a mesma qualidade dos nossos cursos, mas atender de uma forma ainda mais individualizada os alunos.
houve alguma pergunta com a preocupação de se os alunos que estão em níveis têm um nível maior, se haverá alguma redução dessas competências. Quer dizer, é muito pelo contrário, nós queremos atender a todos e chegar, assim, com aqueles alunos que já vêm com um nível de proficiência maior, chegar a níveis ainda maiores. Quer dizer, o nosso objetivo é, acompanhando toda a trajetória do quadro europeu de referência para o ensino de línguas, abarcar todos os níveis do A1, né, que seria o inicial, até o nível C2. São 6 níveis aí de competência e de acordo, claro, com as experiências vividas. A gente sabe que a língua estrangeira, ela é muito individual, os alunos eles têm experiências muito diferentes. Então, o nosso objetivo é, de fato, aproveitar ainda mais essas experiências que eles já tenham. Nós faremos, no caso do espanhol, aproveito para comentar, porque aí tem muitos alunos de primeiro ano, nós sempre fizemos a divisão por níveis, é uma atividade complementar, e nós fazemos aí a classificação pelos diferentes níveis já há bastante tempo e atendemos alunos que nunca estudaram e alunos que já têm um conhecimento bastante alto. Então, não há nenhum motivo, é um motivo de grande satisfação essa alteração, para realmente, dentro da própria carga horária do aluno, no horário em que ele está na escola, ele vai ser classificado e adequado ao nível de conhecimento que ele tenha em ambos os idiomas, tanto espanhol quanto inglês. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Maíra. Essa pergunta, assim, ela... Queria só comentar. Essa mãe tem um amigo que estudou no Band. Estudou no Band há algum tempo atrás. Deve ser mais ou menos quando eu estudei também. Maíra, queria que você contasse um pouco. O Band ainda divide em exatas humanas e bio. E o aluno tem que fazer essa escolha ainda. E uma outra colega dela, que também estudou no Band... comentou que as notas vinham em forma classificatória, né? Aquele nosso boletim verde e branco matricial. Isso existe? Isso é assim ainda no Bandeirantes? Como que é? Bom, eu também tô com a camiseta, eu faço Band, mas eu também fiz Band, sei bem do que a amiga, que a colega está falando. Sim, a gente, né, era dividido por notas, era dividido nas áreas, e não é dizer que isso estava errado, né? Acho que é sempre importante a gente pensar que era uma realidade em que isso funcionava muito bem. Né, era a cobrança que você tinha externa e tudo mais. O que a gente vê ao longo do tempo é que esse formato não resolve mais o aluno, a demanda que o aluno tem hoje, o aluno que a gente quer preparar para o futuro, né, com as novas demandas, enfim. Acho que é interessante, especialmente para a gente que é ex-aluno, às vezes você ouvir um comentário, né, de um amigo que estudou junto, mas não faz mais assim, poxa, que moleza. Bom, mas no meu tempo era melhor, mas, poxa, você quer você quer a mesma saída, né? Você é um empresário, vai contratar alguém, você quer o mesmo aluno, né? Indo trabalhar com você. Acho que é isso que a escola tem que estar sempre olhando. Então, a gente não tem mais a divisão por nota classificatória, né? Da melhor para a pior, mas a nota é sim usada para justamente formar turmas que internamente são heterogêneas, mas elas são homogêneas entre si, né? De um mesmo ano. Cada vez mais é possível estudar, e agora até com questões neurológicas, né? Da neurociência e tal, mostrando que essa heterogeneidade ajuda a você desenvolver várias habilidades diferentes, né? Então é muito importante ter isso. Na questão das áreas, o que a gente veio vendo cada vez mais, né, nos últimos anos? Era uma escolha. Eu tive que escolher no primeiro ano, né? Faz bastante tempo. Mas era uma escolha que os alunos faziam para o segundo ano. E aí ficava com essa mesma escolha até o final do terceiro. E lá na frente a gente via que 50% tinham escolhido a área errada, né, entre aspas aí, porque na verdade foram conhecendo outras coisas, foram vendo outras possibilidades. Por isso que a gente faz essas eletivas de maneira que o aluno possa escolher muito ao longo desses 2 anos, né, para ele poder, agora eu acho que eu quero estudar alguma coisa mais voltada para ciências da natureza. Não tenho bem certeza, consegue trocar. Não, tenho bem certeza, faz uma outra eletiva em ciências da natureza e assim por diante. Então, essa questão aí dessa escolha, de itinerário, divisão de notas, tá tudo absolutamente diferente, né? Precisa chamar a amiga e a colega para virem aqui conhecer, entender, né, como é que a gente está trabalhando aí com isso. Obrigado, Maíra. Se quiser vir conhecer o Bandeirantes, fica à vontade, é só entrar no site, visita monitorada, se inscreve
vem fazer uma visita aqui com a gente. Quem faz a visita também é um ex-aluno que acabou de se formar no Band e trabalha aqui com a gente mostrando a escola. Vai ser uma visita bem bacana. Por falar em ex-aluno, antes de eu passar para a Milena, que também é ex-aluna, a gente tem uma coisa que a gente chama aqui no Band de Eu Fiz Band, é um orgulho muito grande ter estudado aqui. Então, assim, hoje, até de trás das câmeras, quem está fazendo toda a transmissão são 2 ex-alunos também. A Estela, ex-aluno, o Mauro, ex-aluno, a Maíra, o Gui, a gente tem aqui já saiu ali, mas uma quantidade enorme de ex-aluno, porque a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui, de ter estudado aqui. Eu vou passar para a Milena, que é um departamento razoavelmente novo no Band, tem alguns anos, que é o Futuro e Carreira. Milena, a mãe está querendo saber qual que é a orientação que a gente dá para o aluno. Começa no primeiro ano, qual que é a ajuda que a gente dá nessa trilha para ele poder escolher a carreira, ou a faculdade, ou a profissão? Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Para explicar um pouquinho, né? O projeto de Futuro e Carreiras, ele começa no 9º ano e vai até o 3º. É um departamento, é uma área, né, no colégio que está à disposição dos alunos em todo esse percurso. E a gente vai desenvolvendo diversas ações alinhadas a objetivos diferentes conforme o ano em que o aluno está, né? Então, o que norteia o nosso trabalho é entender que o aluno, mais do que escolher uma carreira, escolher uma profissão, como se pensava muito antigamente, a gente precisa preparar o aluno para continuar fazendo escolhas na sua carreira. Então, o objetivo é que ele aprenda a fazer escolhas de carreira de maneira autônoma. Então, por isso que a gente começa no 9º, para que ele vá desenvolvendo aí a percepção a respeito de si, a percepção a respeito do mundo do trabalho, que ele comece a pensar sobre o que ele deseja, né, desenvolver no futuro, que impactos ele quer ter, qual o lugar dele no mundo, qual lugar ele quer ter no mundo, né? Então a gente começa desde o 9º, o aluno pode agendar atendimentos individuais a qualquer momento, a gente estimula que eles façam isso por si mesmos, né? E a gente vai marcando retornos quantos forem necessários. Os objetivos específicos aí, né, vão sendo então gradativamente se aproximar das escolhas profissionais. Então, a partir de um momento de percepção, passando por um momento em que ele vai já canalizando, né, a escolha dele, e até que ele consiga escolher essa primeira escolha, que é sim muito importante, que traz muita ansiedade para os alunos, que é a escolha do curso universitário. Depois que ele faz isso, né, mais perto ali do 3º ano, alguns um pouco antes, a gente começa a pensar então num plano de ação, que é já qual faculdade ele vai fazer, né? Essa também é uma escolha importante, são muitas universidades renomadas, a depender de cada curso, e para cada universidade um processo seletivo diferente. Então o aluno também precisa estar ciente, né, dos detalhes ali de cada processo seletivo que ele vai desempenhar. Então a ideia é que a gente, começando no 9º até o 3º, consiga dar conta de todas as demandas que o aluno tenha, a depender da sua idade, do seu processo de escolha. Até aprender, então, a fazer uma escolha para a sua carreira e poder levar isso para o resto da vida. Obrigado, Milena. Eu vou responder aqui a última pergunta, que é do esporte. Perguntou se o aluno não passar na peneira. Acho que o Guilherme comentou bastante disso. O Bandeirantes tem educação física, tem os treinamentos esportivos, né, e os times, que no caso seria a peneira. O aluno pode jogar, se for no caso do futebol, por exemplo, ele pode vir para o treinamento esportivo e fazer o treino de futebol. Isso não tem nada a ver com a peneira. A peneira vai ser para jogar no time da escola. Então, caso ele não passe na peneira, ele continua fazendo os treinamentos esportivos de futebol dele, sem problema nenhum. Queria agradecer muito vocês. Qualquer dúvida, quiserem marcar uma nova visita, quiserem vir no Bandeirantes, é só entrar no site e se inscrever para a visita. A gente ainda está com as visitas inscritas, o ano que vem, se tudo voltar ao normal, é só chegar e fazer, como sempre foi. Agradecer você pelo tempo, pela confiança, e antes da gente ir embora, eu não vou aparecer lá, é uma injustiça, mas eles estão todos ali para dar um tchau para vocês. Obrigado e bom final de semana.